Fala galera, professor João aqui na área para mais uma aulinha de geografia aí. E o tema de hoje é a dinâmica da população mundial, certo? Durante essa aula a gente vai estar vendo um pouco aí sobre crescimento demográfico, tá estudando um pouco do crescimento da população mundial ao longo da história, de que forma isso aconteceu, tá? Vou estar trazendo alguns conceitos básicos para vocês sobre esse assunto e algumas imagens também para estar ilustrando bem aquilo que eu vou explicar. Beleza? Bora começar. Crescimento demográfico. Crescimento demográfico nada mais é que o crescimento da população ao longo do tempo, certo? Aqui tem um gráfico da população mundial ao longo dos anos, tá? Esse gráfico aqui é da era cristã, então é do ano 1 depois de Cristo, e aí faz uma projeção até 2050, tá bom? A escala dele aqui é de bilhão, tá? Então que 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, assim por diante, até chegar no 10, tá legal? E temos os anos aqui, certo? O que se pode notar nesse gráfico aqui? Primeiro, aqui, mais precisamente no século XIX, né? Início do século XIX, aqui em 1804, você vê que essa curva ela começa a acentuar de maneira muito, muito forte, certo? Então, você repara para você ver, daqui para trás tem toda a história da humanidade. Então, demorou toda a história da humanidade até chegar o primeiro bilhão de população, né? Primeiro bilhão. E aí, para que essa população dobrasse, demorou apenas o quê? Menos de 150 anos, que foi em 1927, que chegou a 2 bilhões. Depois, um pouquinho mais de 30 anos para chegar a 3 bilhões. E aí, em 15 anos, para chegar a 4 bilhões. Depois, em 12 anos, para chegar em 5 bilhões. E assim por diante. Então, você vê que o crescimento é muito acentuado a partir do século XIX, certo? O que acontece? O que aconteceu, né, no século XIX para esse crescimento ser tão acentuado? Aconteceu que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela colocou foi a introdução das máquinas, né, na sociedade, tá, nos meios de produção, e os meios de produção passaram a ser feitos em larga escala, certo? É, Devido a isso, houve uma migração do campo para a cidade, tá? E era necessário o quê? A mão de obra, tá? Então, assim, nesse período, houve muita taxa de fecundidade, uma taxa de fecundidade muito, muito alta, porque as pessoas sentiam necessidade de ter muitos filhos para que a carência do setor industrial fosse preenchido, certo? Então, nesse período da sociedade, houve um crescimento muito grande da população. Somado a isso, pelo desenvolvimento da tecnologia dessa época, houve um avanço muito grande da medicina, tá? A medicina também, ela avançou muito nessa época, tá? O meio técnico-científico, enfim. E aí os remédios passaram a ter um efeito um pouco melhor, tá? Um pouco mais eficaz, né? Antigamente, você tomava remédio, cara, perdão, você ficava doente, não tinha remédio para você tomar, entendeu? Muitas pessoas morriam nessa época de doenças que hoje em dia são tratadas em menos de uma semana, tá bom? Então, só para ter essa noção. Então, a partir do século XIX, houve essa melhoria na medicina somado ao fato de as pessoas terem maior taxa de fecundidade, né? Passaram a ter mais filhos, certo? Então, essa é a análise que a gente faz do gráfico aí. Para a gente entender um pouco melhor como isso funciona, eu vou trazer alguns conceitos básicos para vocês aqui, tá bom? O primeiro conceito é população absoluta. População absoluta é quantidade de pessoas no espaço, certo? Então, por exemplo, você mora numa cidade, uma cidade X, tá? E ela tem 100 mil habitantes. Ou seja, a população absoluta desse lugar é de 100 mil pessoas, tá bom? É a população e o espaço. Se você tem uma população, por exemplo, tem lá 5 pessoas morando numa casa, a população absoluta dessa casa é de 5. Quantidade de pessoas no espaço, certo? Não importa o tamanho desse espaço. Beleza? Há um outro conceito que é a população relativa, que é um pouco diferente. É a concentração da população pela área do espaço. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: imagina um país A que ele é o banheiro da sua casa.
Vamos supor que o banheiro da sua casa é um país. Eu vou chamar esse de país A, certo? Beleza. Aí eu coloco 10 pessoas nesse banheiro. O banheiro é um cômodo, geralmente é o menor cômodo da casa, né? A não ser que você seja muito abastado financeiramente, o banheiro costuma ser um espaço reduzido, um espaço menor, né? Você coloca 10 pessoas nesse banheiro. Vai acontecer o quê? Vai ficar um ambiente apertado, certo? Beleza, 10 pessoas. Aí tem um país B. O país B é o quê? É o terreiro da sua casa, tá? O terreiro da sua casa. Então, o terreiro é um ambiente maior, tudo mais, aí eu coloco 20 pessoas nesse terreiro, né? Faço uma festinha aí, chamo os amigos, faço um churrasco e tal, e aí eu coloco 20 pessoas nesse terreiro, tá? O número de pessoas no terreiro é maior que o número de pessoas no banheiro, certo? Um tem 20, o outro tem 10. Porém, onde eu vou sentir mais apertado? No banheiro, porque no banheiro tem uma ocupação maior do espaço, certo? Então, a população relativa é justamente isso, é a concentração da população pela área do espaço, entendeu? Onde você tem uma ocupação maior do espaço, é onde você tem uma maior população relativa. E aí é onde entra o conceito de quê? Densidade demográfica. Um lugar mais denso é o quê? Um lugar mais preenchido pela área do espaço. E aí essa área pode ser metro quadrado, pode ser quilômetro quadrado, como por exemplo é em países, tá certo? Então, essa é a diferença do conceito. Então, um país que tem uma população muito grande é um país muito o quê? Populoso. A China, por exemplo, é um país muito populoso, certo? Porque a população é mais de 1 bilhão de habitantes, tá? O Japão é considerado um país muito o quê? Povoado. Ele tem uma população relativa muito grande. Porque o Japão, apesar de ter uma população menor do que a China, né? Ele é um país muito menor em termos de tamanho, certo? Em termos de área. Tá? É um país pequenininho. Então acaba que o Japão ele tem uma densidade demográfica maior, por isso ele tem o quê? A população relativa maior. Tá legal? Então a China é um país grande em população, mas também grande em área. Então esses conceitos que a gente vai até fazer algumas análises estatísticas para estar falando, usando esses conceitos aqui, de população absoluta e população relativa. Ok? Outro conceito importante, taxa de natalidade. Certo? O que é a taxa de natalidade? Número de pessoas nascidas em um determinado espaço no período de um ano para cada grupo de 1.000 pessoas. Tá? O que é grupo de 1.000 pessoas? Você por exemplo, para grupo de 100, né? Cada de 100, você faz o quê? A porcentagem ou a percentagem. No caso de 1.000, você usa o quê? A permilagem. Tá certo? Então, o dado de taxa de natalidade vem o quê? Em permilagem, para cada grupo de 1.000 pessoas. Então, o número de pessoas nascidas no espaço, no período de um ano, é o seguinte, não é o número de pessoas no total, tá? Ele vai variar de acordo com a população daquele lugar. Então, por exemplo, outro exemplo, uma cidade que tem, vamos supor que você mora numa cidade que tem 10 mil habitantes. Beleza? Uma cidade pequenininha ali no interior de Minas Gerais, por exemplo, cidadezinha de 10 mil habitantes. E aí nasceram, no período de um ano, 500 crianças, certo? Então vamos colocar 1.000 crianças. Nasceram 1.000 crianças nesse ano. A cidade tem 10 mil. Agora vamos pegar São Paulo. São Paulo tem a população de 12 milhões de habitantes, mais ou menos. Mas vamos colocar aqui que ela tivesse 10 milhões. A população o quê? Muito maior. E vamos supor que nascessem 50 mil crianças em São Paulo. Aí eu pergunto para você, qual que vai ser a cidade com maior taxa de natalidade? Aí você fala assim, professor, São Paulo, São Paulo teve 50 mil crianças nascendo e a outra cidade teve apenas 1.000. Mas aí que eu te digo, a taxa de natalidade não é o número de pessoas que nasceu, é o número de pessoas que nasceu para cada grupo de 1.000 pessoas. Como São Paulo tem uma população muito maior que a cidadezinha de 10 mil, sua taxa de natalidade vai ser menor, porque é em termos proporcional, entendeu? Então a cidadezinha vai. O impacto de 1.000 crianças a mais numa cidade de 10 mil vai ser muito maior que o impacto de 50 mil crianças numa cidade que tem 10 milhões, certo? Então é uma questão de proporção, ok? Na taxa de mortalidade, vai ser o mesmo raciocínio, o mesmíssimo, só que vai ser o número de quê? De óbitos.
Tá legal? Então, por exemplo, a taxa de natalidade é muito usada no meio estatístico para determinar se o lugar, por exemplo, é muito violento, né? Se o lugar, por exemplo, tem uma saúde precária, tá legal? Pô, então não é o número total de pessoas que morreram nesse país, porque às vezes um país é muito populoso e aí, logicamente, vai morrer mais gente. Mas a gente tem que analisar de acordo com a população do lugar, beleza? Correto. E o que, que seria a taxa de crescimento vegetativo? É justamente o saldo entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, se você tem um país onde está nascendo mais pessoas do que morrendo, você tem a taxa de crescimento vegetativo positiva. Legal? Quando você tem uma taxa de mortalidade maior do que a taxa de natalidade, você tem um crescimento vegetativo negativo. Ok? Beleza. Taxa de crescimento demográfico. É o crescimento vegetativo mais o saldo migratório. O que seria esse saldo migratório? Por exemplo, você tem o crescimento vegetativo, certo? Então, o crescimento demográfico vai estar ligado ao crescimento vegetativo, né? Se tiver mais pessoas nascendo do que morrendo, ou vice-versa, certo? Porém, em um país, por exemplo, pega o Brasil, por exemplo, não tem pessoas só que nasceram aqui no Brasil, tem pessoas de fora. Então, tem pessoas que. Tem argentinos que moram aqui, tem, sei lá, venezuelanos que moram aqui, tem americanos que moram aqui, alemães, japoneses, australianos, tem pessoas do mundo inteiro que residem aqui no Brasil. Então, a população, as pessoas, elas entram na população do país quando sai o censo, certo? Então, tem pessoas que entram para o Brasil e tem pessoas que saem do Brasil. Então, esse saldo migratório também vai contar para o crescimento demográfico da região. Ok? É como se fosse aquele probleminha de matemática. Eu tenho um ônibus, tem 20 pessoas no ônibus. Se entra 6 pessoas, aí ele para no ponto de ônibus. Se entra 6 pessoas e sai 4, quantas pessoas que ficam no ônibus? 22, certo? Entrou 6, saiu 4. Então, o crescimento demográfico ele vai ser mais ou menos assim. Quantas pessoas saíram, quantas pessoas entraram, quantas pessoas morreram, quantas pessoas nasceram. Beleza? Ok. Aí, eu vou estar mostrando aqui para vocês agora uma imagem que vai. Eu peguei um vídeo, tá? Esse vídeo é bem legal, inclusive eu vou deixar aí na descrição aqui dessa aula, que é ele mostrando o crescimento populacional, tá? E é em quais lugares isso foi acontecendo ao longo do tempo, ok? Então cada pontinho desse aqui, gente, ó, aqui tá falando, ó, cada pontinho é 1 milhão de pessoas, ok? Aqui embaixo tem a data, tá? Aqui estamos no ano, aqui tá um pouquinho ruim de olhar, mas dá para ver aqui, ó, aqui estamos no ano 1 depois de Cristo, tá? Então aqui, ó, aqui atrás, eu coloquei um gráfico da população. Certo? Esse gráfico aqui é um pouco, essa imagem aqui é um pouco melhor, porque ela, além de mostrar a evolução da população, ela mostra os pontos. Beleza? Então aqui temos o quê? O ano 1 depois de Cristo, onde tinha uma concentração maior de pessoas na Europa, por causa do Império Romano, tá? Esse aqui está em inglês, mas é Império Romano na época. Ok? Então você vai ter uma concentração grande de pessoas nessa região. Você já vai ter uma concentração grande também aqui na região da Índia e da China, que hoje são os 2 países mais populosos do mundo. Tá? Então você já tem aqui o Império Han, que é um império que se prolongou por muito tempo na China. Ok? E pequenas populações espalhadas. Tem um pouco aqui na África, um pouquinho aqui na América, onde hoje é a América Central, ok? Mas a concentração maior é na Europa, na Índia e na China, beleza? E a população da época era de quê? 170 milhões, aqui em cima. A população mundial na época, que é uma população hoje menor do que, pra você ter ideia, que é o Brasil, né? Parece muita coisa, mas o Brasil, por exemplo, hoje tem mais pessoas do que tinha nessa época no mundo inteiro. Tá? O Brasil, a população brasileira hoje é de 210 milhões, tá certo? Aí aqui, ó, passaram o quê? 1.000 anos. Tá vendo? Passaram 1.000 anos aqui embaixo. 1.000 anos. E a população cresceu, mas não cresceu tanto. Que é igual aquele gráfico que eu falei para vocês. Aquele gráfico que eu mostrei no início da aula. Né? Era um crescimento contínuo, porém lento. Beleza? Porém, que a gente já vê que uma concentração grande aqui já no Oriente Médio, aqui também na Índia só subindo, na China também, começa a ficar um pouco mais espalhado, tá? Além disso, você já tem aqui, ó, populações grandes aqui na América do Central, né, que era o Império Maia, civilização Maia, tá? E aqui também já começa
um crescimento grande aqui nessa região aqui do Peru, do Equador, que é onde ficava o Império Inca. Beleza? Ok. Aqui você já tem um crescimento ainda maior, tá legal? Aqui você já tem o Império Mongol tomando conta dessa região toda aqui central da Ásia, tá? Da China, da Mongólia. Então, a população já tem um salto um pouco maior, tá? Porque aqui, ó, estamos em 1300, tá? 1300. Então já vem um crescimento um pouco maior aí nessa época, ok? Já tem algumas comunidades indígenas aqui nos Estados Unidos e tal, aqui no Haiti, algumas populações aqui na África também, tá certo? População crescendo. O que acontece aqui? Uma diminuição. Por quê? Por causa da peste negra, tá? A peste negra, para quem não sabe, foi a pior pandemia que já houve na história da humanidade, tá? A gente está vivendo um período aí de pandemia do coronavírus. Pra você ter uma ideia, gente, a estimativa da época de mortes por causa da peste negra gira em torno de entre 75 milhões a 200 milhões, certo? Se for, então, levar em consideração a estimativa mais para o alto, mais em cima, vamos contar que morreram 200 milhões de pessoas. É simplesmente a população do Brasil inteira ter morrido. Então, assim, imagina na época uma população que era, pouco tempo atrás, de 385 milhões de pessoas, morrerem quase 200 milhões. Então, o impacto que isso gerou. Então, o que aconteceu? A população diminuiu. Aqui está até falando na imagem, né? Foi um raro declínio da população mundial, porque nunca houve esse declínio, certo? Sempre nasciam mais pessoas do que morriam. Só que, porém, devido a essa peste negra, que aconteceu aqui na Europa e foi espalhando aqui pela Ásia e tudo mais, afetou praticamente toda a região do planeta, ele diminuiu essa taxa de crescimento. Então, o crescimento demográfico ficou o quê? Negativo, certo? Só não foi maior porque ainda continuam pessoas nascendo, certo? Mas a taxa de mortalidade era maior que a taxa de natalidade. Por isso a população decresceu. Então, você está vendo como é que aqueles conceitos que a gente aprendeu vai se aplicando aqui nessas imagens. Aqui você já tem uma recuperação, tá? A peste negra acabou, como eu falei, ela começou ali. Ela teve vários períodos, mas o auge dela foi entre 1300 e 1400 depois de Cristo, tá? Depois houve a cura, o declínio dessa doença, ok? E aí a população voltou a aumentar, e aí já vê que dá um salto muito grande. Aqui já estamos em 1600, tá? 1500, 1600 depois de Cristo. Você já tem aqui uma concentração, começa a ter uma concentração aqui nessa região litorânea aqui do Brasil, da América do Sul, porque houve as descobertas, né, da América, né? Houve as grandes navegações nesse período. Então, aqui vai começar a ter uma concentração populacional maior que não se tinha antes, beleza? Aqui você está falando que tem um translado de escravo, né? Escravos saindo da África para a América, tá bom? Já vem também uma grande população, uma grande concentração aqui da Índia, tá? Principalmente aqui no norte da Índia e aqui na região leste da China, beleza? Ok. 100 anos depois, em 1700, a população chega a 600 milhões. Você já tem aqui o primeiro milhão da população brasileira. Você já tem aqui uma concentração grande aqui também dos Estados Unidos, que também sofreu esse processo de descoberta dos europeus. Na verdade, a civilização já existia nos Estados Unidos, mas o que aconteceu foi a introdução dos europeus nessa região. Tá? Então, aqui começou a habitar tanto indígenas, né, povos nativos, quanto europeus. Beleza? Aqui você já tem, em 1800, o que é o que eu falei para vocês, o impacto da Revolução Industrial. Então, aqui é o período que a população atinge o primeiro bilhão. Então, repara aqui para você ver. Ó. No interior, era de 1700, perdão, era de 600 milhões, em 1700 depois de Cristo, certo? Logo depois, ó, 100 anos mais tarde, já pulou para 1 bilhão, aumento de 400 milhões da população. Então é um período assim onde o crescimento está assim começando a ficar bem acentuado, ok? O tráfico negreiro continua, tá muito forte aqui.
A população da Europa continua crescendo muito também devido à Revolução Industrial. E a população na América também começa a sofrer um grande impacto, ok? Aqui na Ásia não para de subir, tá? Continua subindo um ritmo muito alto, tá? Aqui nessa época a Índia e a China já eram os países mais populosos do mundo, tá? Como ainda é hoje, beleza? Aqui você já tem em 1900, já que entrando no século XX, a população bem grande aqui nos Estados Unidos, tá? Um crescimento muito grande aqui nos Estados Unidos, já tem um crescimento muito grande aqui na América do Sul também, aqui no Brasil. Europa borbulhando também, Ásia do mesmo jeito, África também, beleza? Aqui já é em meados dos anos da década de 70, tá? Do século passado. Olha como é que a população aumentou. Repara, eu vou voltar aqui. Tá vendo? Saiu de 1 bilhão e 600 milhões no início do século para um pouco mais da metade do século, pular para 4 bilhões. Então foi um crescimento assim, muito assustador, muito assustador. Beleza? E tudo isso teve origem na Revolução Industrial, certo? Aqui já a população em 2020, tá? A população atual, que é de 7,8 bilhões de pessoas, tá certo? Há pouco tempo atrás passamos de 6 para 7, foi em 2012, e já estamos aí batendo quase 8 bilhões, tá? A projeção que em 2023 atingimos a população aí de 8 bilhões de pessoas nesse mundo, tá certo? Então, para você ver que o crescimento do século XIX para cá, ele aumentou assustadoramente. Correto? Aqui já a projeção para 2050. Tá? A projeção para 2050 já é de 9,5 bilhões de pessoas no planeta, com população muito grande aqui na África, tá? Principalmente na região aqui da Nigéria, Serra Leoa, Togo, Benin, Camarões, aqui também no leste da África, Moçambique, Angola, enfim, tá? Uma concentração muito grande aqui. A Índia continua crescendo num ritmo muito forte, tá? A Índia ela vai passar a China em 2022, tá? Ela vai se tornar o país mais populoso do mundo, tá? Hoje a diferença assim, é de 100 milhões mais ou menos, tá? A China está com quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e a Índia 1 e 300 mais ou menos, ok? E aí, como a Índia está com um ritmo mais forte de crescimento, ela vai passar a China, vai virar o país mais populoso do planeta. Repare que aqui, ó, o território da Índia vai estar completamente povoado. Tá vendo aqui? Não vai ter espaço para. Como se tivesse espaço para quase nada aqui. Já a China é um país com a área maior. Então, a China não tem esse canto aqui, ó, que é mais próximo do litoral, na região leste, que é muito povoado, certo? Porém, que na região oeste, que é a região do Tibete, é uma região ainda pouco povoada. Tem muitas cadeias de montanhas também, tem uma região desértica aqui perto também, o deserto de Gobi. Então, toda essa região aqui tem um controle maior do governo também, o que impede a população desenvolver, tá? Crescer. Então, aqui tem muitos poucos centros urbanos. Aqui é uma zona mais rural, tá certo? E aqui a projeção final, né? Você tem que ver desde 1950, a população que está batendo aqui quase os 3 bilhões, certo? Aqui, como essa imagem de 2015, né? Está um pouquinho atualizado que é 2015. Mas você vê que nós estamos mais ou menos aqui, ó, quase batendo os 8 bilhões de habitantes, certo? Em 2050 será de 9,5 bilhões, como eu mostrei no gráfico anterior, e vai atingir o pico em 2100 de 11 bilhões, tá? Vai ser o pico da população mundial. Depois, essa curva vai começar a achatar e descer aos pouquinhos, ok? Por que essa curva vai começar a entrar em estagnação, professor? Seguinte, cara, há um comportamento, uma tendência em todos os países é o seguinte: o país ele vai crescendo, né, em população e tal, ao mesmo tempo que ele vai se desenvolvendo. Chega um certo momento que o país ele começa a ter um controle maior de natalidade. Por quê? Que o custo de vida fica mais caro, tá? Então os casais preferem ter menos filhos para diminuir o gasto,
ok? Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, isso também contribuiu para a diminuição da taxa de natalidade, de fecundidade, ok? Principalmente nos países mais desenvolvidos. Então, tem toda uma cultura que leva à diminuição da taxa de fecundidade. Com isso, a população também vai ficando cada vez mais envelhecida, tá? Pela qualidade de vida, e aí vai mais pessoas vão morrendo do que nascendo, beleza? Então isso vai acontecendo de maneira gradual em todos os países, uns mais, outros menos. Como a Europa ela se desenvolveu mais antigamente, mais no século XVII, no século XVIII e no século XIX, isso está acontecendo de maneira mais rápida. Hoje já vê um impacto disso. A população da Europa não está crescendo mais, como crescia antigamente. Da mesma maneira, os Estados Unidos e outros países também, Canadá, Austrália. O Brasil está começando a entrar nesse processo. Tá? O Brasil teve um pico ali de crescimento populacional, principalmente no final dos anos 80 e 90. Tá? Agora, já no século XXI, já começa a diminuir. Tá? As pessoas não estão tendo tantos filhos mais. Isso impacta diretamente na população. Tá? Já o que ainda faz o crescimento ainda continuar acentuado é o fato desse processo ainda não ter chegado nem na África, nem na Ásia, devido a motivos socioeconômicos, tá? São países ainda que têm uma grande cultura de ter muitos filhos, principalmente nos países islâmicos, tá? Isso é muito forte lá, tá certo? E não tem esse controle de natalidade como tem em outros países, né? Não é que é controle de natalidade, é que acaba a própria sociedade impõe isso, entendeu? A economia, os caras optam por não ter tantos filhos mais, por aumento do custo de vida, igual eu falei, a inserção no mercado de trabalho, isso não acontece tanto nos países pobres. As mulheres ainda ficam em casa cuidando dos filhos, tem essa cultura mais patriarca, entendeu? Então isso faz com que a população não cresça tanto. Quer dizer, aí faz com que a população não cresça tanto em lugares mais envolvidos, porém continua crescendo muito forte em lugares menos desenvolvidos, tá? Como a Ásia e a África, tá certo? Aqui é já uma imagem de um gráficozinho mostrando dos grandes centros urbanos, beleza? Aqui temos 1600 depois de Cristo, tá legal? Então aqui são as cidades, ó. Temos aqui Pequim na China, Istambul na Turquia, Agra na Índia. Essas são as maiores cidades do mundo na época. Ok? Você tem a China com Pequim com 700, mais ou menos 700 mil habitantes, tem Kyoto, também que é uma predominância dos países asiáticos. Tá legal? Principalmente Japão, China e Índia. Ok? Quando chegamos aqui em 1860, temos o quê? Como eu falei, no século XIX, a Revolução Industrial. Então, você vê que há um crescimento muito grande dos centros urbanos europeus. Tá? Então, você tem aqui Londres como a maior cidade do mundo na época, tá? Com uma distância até bem grande da segunda, que é Paris, com 3 milhões de habitantes. Você tem que Paris, você tem Nova York já crescendo também bastante. Você tem aqui Berlim, Liverpool, Manchester. Então, você tem uma predominância das cidades europeias em termos de maiores cidades do mundo. Beleza? Aqui em 1927 já acontece a ultrapassagem de Nova York em relação a Londres. Nova York passa a ser a maior cidade do mundo. Tá? É claro que isso aqui, gente, é em relação à área metropolitana, tá? Região metropolitana. Não é, por exemplo, você pega São Paulo mesmo, ele tem 12 milhões de habitantes. Mas você pegar junto com a região metropolitana, que é como se fosse uma coisa só, né? Que é aquele processo de conurbação, hoje, por exemplo, tem 20 milhões. Tá? Então, essa população aqui é da cidade e da região metropolitana. Tá legal? E aqui você tem o quê? Nova York com população muito alta, Chicago com população muito alta. Então, as cidades dos Estados Unidos, na época, era um boom do crescimento. Por quê? Por causa da migração. Houve muita migração, principalmente dos europeus, para os Estados Unidos devido às crises que tiveram na Europa, principalmente no século XIX. Mesmo com a Revolução Industrial, houve muita crise econômica, muita revolução, muitas guerras de unificação da Alemanha com a Itália, por exemplo, o que fez com que muitas pessoas viessem para o Brasil também, desses lugares. Por exemplo, tomaram conta do sul, ali da região do sul, né, italianos, alemães. É por isso que você tem uma comunidade tão grande no sul do Brasil desses países. Você tem em Nova York, por exemplo, uma imigração enorme de irlandeses, principalmente na virada do século XIX para o século XX, tá legal? E aí Nova York se torna o principal centro urbano do país, demonstrando também a força global dos Estados Unidos, beleza?
Aqui em 2006 você já vê uma mudança, né, um declínio desses centros urbanos americanos e europeus, tá? E aí Tóquio se torna a maior, disparada a maior cidade do planeta, né? Aqui você já tem também algumas cidades dos países emergentes, como México, Índia e Brasil, tá? Além da China. São Paulo, que já aparece com 18 milhões de habitantes, como eu falei para você, né? São Paulo, mais região metropolitana, tá? E aqui as cidades europeias já praticamente não aparecem aqui nesse gráfico, certo? Você tem aqui Moscou e Paris aqui bem no finalzinho, tá bom? Vai ter já bastante cidades de países emergentes, como Cairo, no Egito, como o próprio São Paulo eu falei, Xangai, já entre os maiores centros urbanos do país, tá legal? Aqui já tem o cenário atual de 2020, tá? A maior cidade hoje no país hoje no mundo é Tóquio, porém já não com aquela diferença anterior, né? Aqui você já tem Delhi já chegando perto, você já tem Xangai crescendo muito, São Paulo também crescendo muito, Cidade do México, Dhaka em Bangladesh, que é a capital do Bangladesh, tá? Você vê crescimentos aqui de cidades africanas, tá? Aqui, ó, Kinshasa, que é a capital do Congo, já aparece aqui, Lagos na Nigéria já aparece aqui, ok? Karachi, no Paquistão também já aparece aqui. Então você já vê um crescimento novamente das cidades asiáticas e a inserção também dos grandes centros urbanos na África, ok? Lembrando que não quer dizer que a população da cidade seja grande, que a qualidade de vida seja grande. Muitas das cidades, você tem ali uma grande população que vive de forma precária, principalmente nos grandes centros urbanos africanos, tá certo? E asiáticos. Essa aqui já é a projeção, tá? Em 2032, Delhi será a maior cidade do mundo, com a população de 40 milhões de habitantes, tá? É a primeira vez que uma cidade vai atingir a faixa de 40 milhões de habitantes. Você tem também China, cidades da China, cidades do Bangladesh, cidades do Egito, da Índia, tá? O Brasil, em São Paulo, já começa a descer um pouco no ranking. Novamente, aqui algumas cidades da África, que eu comentei aqui anteriormente, cidades da Nigéria, cidades do Congo, ok? E aqui a projeção final, que é em 2100, quando atingir o pico da população mundial, que é de 11 bilhões, Lagos, na Nigéria, terá nada mais, nada menos do que 88 milhões de habitantes. Isso hoje, pessoal, é mais que a população de qualquer país europeu. Tá? 88 milhões é mais que qualquer país europeu, com exceção da Rússia, né? Que a Rússia divide entre Europa e Ásia. Mas se pegar ali os países europeus mesmo, não tem nenhuma com população de 88 milhões de habitantes. Seria a loucura que vai ser isso. Né? Aqui parece a capital do Congo também, com 83 logo atrás, tá? Você tem aqui que eu comentei com vocês, né? O crescimento demográfico muito grande na África, né? A capital do Tanzânia será a terceira maior cidade do mundo, com 73 milhões de habitantes. Mumbai logo atrás, Delhi, Khartoum no Sudão, tá? Cidades do Níger, do Bangladesh, Calcutá da Índia, Cabul do Afeganistão. Então a concentração humana do mundo vai concentrar principalmente na África, tá? Pegando ali todo o Oriente Médio até a Ásia, beleza? Enquanto a população europeia e das Américas vão diminuir cada vez mais, tá? Então o Brasil, mais ou menos na metade desse século, vai atingir o seu pico, tá? Que será mais ou menos de 250 milhões de habitantes, depois vai cair, tá? Então esse é o padrão dos países, tá? Então a partir disso aqui, todos os países também vão começar a cair, beleza? Porque é o padrão mundial, né? A partir do momento que você atinge um nível de desenvolvimento, você começar a taxa de fecundidade começa a diminuir, tá? Consequentemente a taxa de natalidade também cai e a população do país também despenca, beleza? Então é isso aí, galera. Eu trouxe para vocês aqui algumas imagens, uma aula bem simples, bem introdutória mesmo, mas para mostrar para vocês como é que funciona essa dinâmica da população no mundo, ao longo da história, como é que são as projeções, tá bom? As expectativas. Então, eu acho um conteúdo bem interessante e espero que tenha agregado para vocês. Beleza? Então fica aqui um abraço, e muito obrigado para quem assistiu até o final. E isso aí, bora lá.